A igreja primitiva, logo nos seus princípios, cristãos eram jogados no Coliseu. Ali os leões devoravam os cristãos, aqueles que confessavam ser cristãos, né? Outros eram incendiados com um piche, um óleo sobre eles ali. Nero colocou fogo sobre os cristãos para iluminar Jerusalém. E a gente, até os dias de hoje, a gente ainda continua vendo alguns focos, né, de pessoas, principalmente no Oriente Médio, que entregando ali, morrendo por amor a Cristo, para não negar o nome de Jesus. Ora, pensa comigo, o que é que impulsionou os nossos irmãos do passado a entregar a sua vida, a deixar ser comido por leões, a ser queimado vivo? Como nós vemos agora no Oriente Médio, pessoas perdendo ali seu pescoço por amor a Cristo. O que é que leva um ser humano a aceitar essas condições? O que é que impulsiona ele? Qual é a garantia que ele tem, meus amados? Entregar, deixar aquela vida que ele tem, essa vida que nós temos, essa vida que nós já conhecemos. O que é que impulsiona a pessoa a aceitar o sacrifício, a morte? Não é outro senão a ressurreição. Somente por causa da ressurreição, amados, nós entregamos as nossas vidas. Dê no que deu, aconteça o que aconteça, o que vier a acontecer. Isso tudo tão somente por causa da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus não é nada mais, nada menos que a garantia da vitória. Porque se Jesus não ressuscitasse, irmãos, nós estávamos todos perdidos, sem esperança. A única religião que garante vida eterna é a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, a Igreja Católica, o Papa. Não, amados, nenhuma religião promete vida eterna. Sabe por quê? Porque a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. E Jesus, Ele tem vida eterna para oferecer para o teu povo. Jesus, amado. E Jesus não é uma religião. Jesus não é uma comunidade. Jesus não é uma placa de igreja. Jesus é Deus. E Ele está vivo, aleluia. Ele está vivo, amados. E Ele nos garante a vida eterna, por causa da sua ressurreição. Por isso, como eu disse para vocês aqui, a ressurreição é a base da fé cristã. Senão a gente passa a ser como qualquer outra religião. Mas porque nós cremos na ressurreição, a coisa fica diferente. Aí nós temos uma esperança viva, aleluia. E qual é, a semana passada ainda preguei sobre qual a importância da ressurreição para nós. Já naqueles dias, abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios capítulo 15, quero fazer aqui um breve comentário com os irmãos, porque eu creio que vocês receberam a mensagem de Deus aqui, amém? Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou.
ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. A morte não pôde prendê-lo, os grilhões foram quebrados, o anjo exclamou com alta voz: ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Tamanha é a importância da crença na ressurreição, que Paulo ele usa o capítulo 15 de 1 Coríntios só para falar da ressurreição. Capítulo 15 de 1 Coríntios, que foi escrito para a igreja de Coríntios, ele só trata da ressurreição, porque Paulo, já naqueles dias, estava vendo uma certa dificuldade no meio da igreja, no meio do povo, que tinham pessoas lá, nessa igreja, que não é o caso dessa igreja aqui, né? Eu quero crer nisso, quero profetizar aqui, pessoas que não criam na ressurreição de Jesus. Os filosóficos, os estoicos, os epicureus, eles não criam, porque humanamente falando é impossível, filosoficamente falando é impossível. E quero, amados, chamar a tua atenção. No Velho Testamento, também no Novo Testamento, houve muitas ressuscitação, diferente de ressurreição. Ressuscitação, pessoas que foram ressuscitadas, morreram e foram ressuscitadas, mas depois de algum tempo morreram novamente. Isso é ressuscitação. No caso de Jesus, é ressurreição. Ele ressuscitou um novo corpo e está vivo para todos sempre. Essa é a vitória da igreja. E Paulo, já preocupado com esses focos de pensamentos, ele escreve essa carta aos Coríntios. Queria ler com os irmãos, lá do capítulo 1 até o capítulo 11. Diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. O pessoal já estava esquecendo daquilo que Paulo pregou, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Por meio do evangelho, vocês são salvos. Por meio do evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E ainda mais, depois apareceu também a Tiago. Tiago era irmão físico de Jesus, tá? Apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Jesus não tinha somente 12 apóstolos, Jesus tinha muitos apóstolos, amados. Tinha os 12 que era mais chegado dele. Está em Marcos 10, lá, quando ele via 72 discípulos, também era um apóstolo de Jesus, tá? Depois que ele apareceu aos 12, ele aparece também a todos os apóstolos. E depois desses, apareceu também a mim, Paulo dizendo, como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu,
mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Aleluia. O Evangelho, amado, é coisa simples. O Evangelho, ele é duro e cru, puro e nu. O Evangelho é crer em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus, tu e toda a tua casa será salva. Esse é o Evangelho. A gente não precisa inventar muitas parafernálias. Não, o Evangelho é puro, o Evangelho é limpo. Mas Paulo, preocupado com o foco que estava acontecendo no meio da igreja, na igreja de Coríntios, que alguns já não criam mais na ressurreição de Jesus, duvidavam da ressurreição de Jesus. Agora me diga uma coisa: se naqueles dias, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 90, 100 anos, não sei ao certo, depois da morte de Jesus, já havia focos de pessoas que duvidavam, que não criam na ressurreição de Jesus. 2000 anos depois, 2000 anos se passaram da ressurreição. É normal ainda continuar a ter focos de pessoas que não acreditam na ressurreição. O mundo, com as suas intenções e as suas parafernálias, tenta ofuscar a verdade, a verdadeira mensagem da Páscoa. A gente vê que no decorrer dos anos, quanto mais tempo passa, parece que pior fica. Não se ouve falar de ressurreição, se ouve falar de Páscoa, se ouve falar de chocolate, se ouve falar do coelhinho, mas não se fala no Cordeiro. Não se fala no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Caiu em desuso, caiu da moda. Falar de ressurreição hoje é coisa para ignorante muitas vezes. O mundo, assim como naqueles dias, tentou ofuscar, abafar a ressurreição de Cristo. E Paulo, preocupado com esse fato, ele expõe aqui. E eu quero aqui fazer algumas considerações rapidamente, porque o nosso tempo é avançado. Essa preocupação de Paulo traz esse capítulo 15 de 1 Coríntios, é onde eu quero fazer aqui 3 considerações. Primeira, nós corremos o risco de crer inutilmente em Jesus. Se nós não cremos na ressurreição, nós corremos o risco de crermos e termos uma fé inútil. Como isso funciona? Quando eu frequento a igreja, porque meu pai frequenta a igreja, então eu também vou. Quando eu frequento a igreja, porque meu esposo vai para a igreja, então eu também vou. Quando eu frequento a igreja, porque minha esposa frequenta, então eu vou. Mas essas pessoas, elas são volúveis, são presas fáceis, porque não tem convicção naquilo que crê. Não teve um novo nascimento ou um relacionamento mais próximo de Jesus. Não teve um tete a tete com Jesus. Não teve uma revelação especial da palavra. Então ele é volúvel. Aí vem as tempestades, ele esmorece, ele cai, ele foge, ele desiste da fé. Por quê? Porque não está firmado naquilo que ele confia ou naquilo que ele confessa. Cristo ressuscitou, e por causa da sua ressurreição eu ganhei a vida eterna. Nós ganhamos a vida eterna, e nada pode roubar essa verdade do teu coração. O mundo, alguns anos atrás, alguns meses atrás, também novamente apareceu um novo pensamento, dizendo que acharam lá
os ossos de Jesus. Uma caixinha em Jerusalém, estava escrito lá: Jesus, filho de Maria e José. E uma caixa com os ossos dessa pessoa. Isso foi um ataque à fé cristã. Muitos questionaram: mas e agora? Se acharam os ossos de Jesus, então não houve ressurreição. E se não houve ressurreição, a gente pode ir para casa, irmãos. Se não houve ressurreição, a gente pode largar tudo, abandonar tudo, porque está todo mundo perdido. Essa é a intenção do mundo: ofuscar a ressurreição de Jesus. Já naqueles dias era assim. Nos nossos dias não vai ser diferente. E Paulo, preocupado com este fato, ele já chega até dizendo: irmãos, quero lembrar do evangelho que lhes preguei, a qual vocês também receberam, no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se peguem firmemente a palavras que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Que pena, amados, que pena. Muitos correm e não alcançam a vitória. Muitos estão volúveis na fé. Agora, imagina se fosse nos nossos dias, assim como foi na igreja no seu princípio. Imagina se nós estivéssemos lá no Oriente Médio, onde que nós teríamos que dar o nosso pescoço em jogo para confessar a nossa fé. Mas a ressurreição, ela me traz uma mensagem: a morte não é o final de todas as coisas, mas o princípio de uma nova vida. Jesus está vivo, amados, e Ele nos garantiu vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição me traz essa mensagem, essa esperança, essa convicção. Nós não viemos para cá, não viemos para esse planeta, não viemos para esse planeta Terra para vivermos aqui eternamente. Nós temos uma nova vida para vivermos com Cristo Jesus. Buda morreu, ninguém mais ouviu falar dele. Ficou lá os seus ensinamentos, a sua filosofia. E tantas outras religiões. Maomé morreu, e o pessoal dá vida por ele, se explode por ele. Homens bombas colocam lá no seu corpo bombas, dinamite, e morrem por causa dele. E você daria a tua vida por amor a Cristo? Aceitaria lá o teu filho ser degolado por amor a Cristo? É o que nós devemos questionar no nosso coração, amados, e olharmos para a ressurreição de Cristo. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E não vai ser uma ressuscitação, mas uma ressurreição. Paulo, ele nos dá algumas características para nos convencer da ressurreição de Jesus. A primeira dela é a garantia da palavra de Deus. Amados, a garantia é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Quem garantiu vida eterna e ressurreição não foi homem, mas foi Deus Todo-Poderoso, amados. E Paulo tenta mostrar, trazer argumentações, porque antigamente, amados, eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Velho Testamento. Naqueles dias não havia esse livro que nós temos aqui, esse compêndio completo de Novo e Velho Testamento. Só existia o Velho Testamento, e o Velho Testamento já testemunhava da morte e da ressurreição de Jesus. Eles acreditavam nas Escrituras. Por isso que Paulo chega a dar garantia da palavra de Deus. Ele diz lá: versículo 3 e 4: pois primeiramente ele transmitiu o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos
não somente palavras, mas nós temos a garantia da palavra de Deus. Nem tudo está perdido, existe uma esperança, amado. Lá no final do túnel tem uma luz, e essa luz se chama Jesus. É Jesus, amado. Nós temos uma esperança viva. Tudo aqui passa, tudo aqui fica. Sabia ou não? Eu fico assim indignado com aquelas, né? Indignado não, eu acho assim algo meio, né? Aquelas pessoas que têm todo aquele cuidado, né? Isso tudo vai ficar. Silicone fica, é ou não é? Aquele dente que você implanta, eu já não estou implantando mais o dente, porque eu sei que vai ficar aí também. Tudo aqui vai ficar, amados. Mas nós vamos ganhar um novo corpo. Amados, nós seríamos infelizes se nós pensássemos somente nesta vida. Mas nós temos a garantia da vida eterna. A Bíblia fala que assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Porque assim como Ele é, nós também seremos. Coitado do cristão, amado, está preocupado somente com o seu ostracismo, com somente o agora, e ele não consegue visualizar aquilo que Deus prometeu para ele. Meu amado, aquele corpo transcendente, aquele corpo imanente de Jesus, também é promessa para todo aquele que nele crê. Por isso não deixe roubar do teu coração o foco da tua esperança, que é a ressurreição de Jesus. Os carros ficam, as propriedades ficam, amados, mas a vida eterna, ela permanece para todo sempre. Páscoa é ressurreição, Páscoa é esperança. Nem tudo está perdido. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida, amado. Aconteça o que vier a acontecer, Ele não volta atrás na sua palavra. Nós temos a garantia da palavra de Deus, as Escrituras. Ela nos dá a garantia que Jesus ressuscitou. E como não fosse suficiente, amados, porque naquela época a Bíblia já citava que diante de um caso, diante de uma situação, era necessário ter no mínimo 2 testemunhas para testemunhar em defesa ou acusação de algo ocorrido. Paulo, ele nos mostra 4 testemunhas, o dobro, para satisfazer o coração de qualquer um. Está lá no verso 5 e 8, quando eu falo aqui das veracidades dos fatos, e através dos testemunhos de pessoas que o viram. E ele cita 4 vezes. Primeiro, ele apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso ele apareceu a mais 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois ele apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois desse ele apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. 4 testemunhos, mostrando a veracidade de um fato ocorrido. Então, meu querido, você pode ter a certeza, Jesus ressuscitou. Não permita que nada roube isso do teu coração. Se alguém pisou no teu calo, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, você tem um calo para alguém te pisar. Se alguém olhou feio para você, aleluia, você é bonito, mas ele é feio, ele olhou feio para você, glória a Deus. Se o pastor te chateou, glória a Deus, meu amado, o pastor está aqui para chatear mesmo. Mas isso não é motivo para a gente abandonar tudo. Essas coisas não é motivo para a gente deixar tudo. Tudo aquilo que ele conquistou por nós, ou para nós, lá na cruz, amados. Eu costumo dizer que nós estamos em meio a uma guerra. O cristão, ele está em meio a uma guerra.
numa guerra, quem não mata, morre. Não é assim? Você está lá numa trincheira, chega o japonês. Tem japonês aqui? Tem um japonês. Mas nós estamos numa guerra. Você está entrincheirado lá, chega o teu inimigo com o revólver na mão, ou a espingarda, que nem o Davi estava aqui com a espingarda na mão. Se ele apontar para você, o que você vai fazer? Se você não derrubar ele vai te derrubar, é ou não é? Na guerra é assim que funciona. Na vida espiritual não é diferente, amados. Não é diferente. Olha, você tem motivos de sobra. Você vai encontrar motivos de sobra se você procurar, para você desistir de tudo, para parar com tudo. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, quando alguém olha feio para você, quando alguém chuta na tua canela. Mas quando nós olhamos para a ressurreição, tudo cai por terra, amados. Tudo cai por terra. Eu não abro a mão das promessas das quais Deus fez para mim, nem por você e nem por ninguém. Eu não abro mão daquilo que o Senhor me prometeu, do qual Ele me deu a garantia de ressurreição e vida eterna. Amém, igreja? A ressurreição é a base da fé cristã. Se não houve ressurreição, em vão é a nossa pregação, em vão é a nossa fé. Por isso o mundo tenta ofuscar com o coelhinho da Páscoa, com ovinho. Ovo é benção, amado. Eu como 3, 4 ovos de manhã cozido ou esquentado, mas é ovo de galinha, né? E procuro comer caipira, ovo caipira, que é mais saudável. Ovo de Páscoa também como, pouquinho, porque o diabetes não permite muito. É benção, não é? Vamos comer chocolate. Quem pode comer chocolate, vai comer chocolate. Mas a nossa fé, o nosso foco está na ressurreição de Jesus. Ele morreu, ele foi crucificado na sexta-feira, no domingo ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para sempre, aleluia. Essa é a nossa fé, amados. Não permita que nada lhe roube, ou que venha colocar dúvida, ou que venha tirar você desse foco como cristão. E encerrando aqui, meus amados, concluindo aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos a garantia dos céus. A garantia dos céus. Quem que as mulheres encontrou lá diante do túmulo, amados? Foi um anjo. O que esse anjo falou para essas mulheres? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia, amados. Graças a Deus. Olha, amados, Jesus estava lá na cruz, e o grito da multidão é um só: desce da cruz, desce da cruz. Você não salvou a outros? Salva-te também. Você não disse que construía o templo em 3 dias? Desce da cruz. O povo clamava: ó, fez bem para tantas pessoas, por que não consegue descer da cruz? Desce você da cruz. E olha, eu vou te dizer uma coisa: graças a Deus que ele não desceu da cruz. Graças a Deus, amados, por causa da cruz nós temos os nossos pecados perdoados. Por causa da cruz nós herdamos salvação eterna. Graças a Deus, Jesus não ouviu a voz do povo. E olha que o povo fala que a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado, que não é não. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar ao teu coração, e através da palavra dEle. E Ele está falando para o teu coração agora, nesta hora: eu ressuscitei e estou vivo para todos sempre. Aleluia. Amém?